Senhores, boa noite. Começando mais uma revisão de mercado, então. Falaremos hoje sobre mini índice Nasdaq, tá? Por motivos óbvios, não comentaremos de dólar, né? Movimentação do dólar hoje muito feio. Então vamos comentar sobre mini índice Nasdaq, aquela coisa de sempre, tá? Quais eram minhas expectativas, cenários, o que fez, deixou de fazer, qual foi a minha interpretação intraday durante o pregão, o que eu vi de cenário mais provável, menos provável. Enfim, aquela revisão, aquela aula que você não acha em nenhum lugar desse YouTube, tá? Pelo menos não abordando os conceitos que a gente vê aqui diretamente no mini índice. Então, já peço para deixar o seu like, seu comentário. Ao final, se você gostar do conteúdo, achar prático, achar que agregou, manda para alguém que está estudando ICT, está estudando SMC, para alguém que opera B3, para alguém que opera mini índice, ficou perdido na movimentação, ou simplesmente porque você achou a minha maneira de interpretar interessante, quer compartilhar. Tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o gráfico do índice. Estou no gráfico do INV, utilizei o INV hoje de novo, mas já poderia cair para o Infut sem ajuste, tá? Mas foi só por... Enfim, só por gosto mesmo. Fui para o INV hoje. Então eu vou apagar resquícios de desenhos que eu tenho, vou fazer a análise do zero com vocês, vou utilizar a ferramenta aqui só para apagar a movimentação, para ficar um pouco mais fiel ao que eu tinha que analisar hoje. Esse era o meu gráfico para analisar hoje. Me deparei com essa movimentação aqui hoje de manhã com o pessoal da sala e a gente começou a traçar os cenários. O que vocês enxergam nessa estruturação? Obviamente, seguimos numa movimentação bullish, não tenho nenhum candle diário negativo. O que eu tenho é ele cada vez mais quebrando topos, fechando acima com barra impulsiva, consumindo topos, fechando acima, barra impulsiva e cada vez mais dando continuidade, cada vez mais sugerindo essa continuidade na movimentação bullish. Pelo diário, eu tenho uma região de Farrell Gap aqui, seria a minha região de liquidez interna pelo diário, né? Ou seja, pelo diário, eu teria essa expectativa de mitigação da interna, objetivando uma externa. Esse cenário, ele era possível devido a essa rejeição que o preço fez ontem, né? Que é justamente esse pavio aqui superior. Esse pavio superior, ele me deixava essa interpretação de que essa mitigação seria possível. Contudo, eu também alertei o pessoal de que era o cenário de menor probabilidade, tá? Era difícil acontecer isso aqui. É você querer caçar topo. Além do mais, a gente estava na cara do topo da máxima histórica, né? Então é mais fácil ele atingir a máxima histórica, consumir a liquidez externa do mensal, do que eu ficar tentando adivinhar topo para pegar uma venda de mitigação. Não faz muito sentido se você sabe que o preço está subindo. Tá? Então esse daqui era o meu Farrell Gap do diário. Lembrando que esse cenário aqui era o cenário de menor probabilidade. Vou cair o time frame para achar alguma região intermediária. E foi a região que eu achei em 4 horas. Lembrando que a gente tinha esse Farrell Gap aqui para o pregão de ontem, de 4 horas. Preço chega no Farrell Gap, mitiga, sai de uma região de interna, vai para uma externa. E ontem ele me deixou outro Farrell Gap de 4 horas, que é esse aqui. E ele finalizou o pregão de quarta-feira assim, tá? Dentro da região do Farrell Gap de 4 horas com reação. Nesse momento eu falei com o pessoal, ó, se o índice não tivesse fechamento de mercado, né? Se fosse algo contínuo, eu estaria muito bullish, eu estaria muito comprador aqui, porque é muito óbvio o que o preço está fazendo. Ele está saindo de uma região de liquidez interna e para ir consumir uma liquidez externa a favor do bullish macro, a favor da externa do mensal, enfim. Comprador, nesse ponto. O que me travou um pouco essa interpretação é justamente a questão do mercado fechar, né? E aí a gente começa a traçar de novo cenários agora baseados em 4 horas. Se o meu HTF POI ele é em 4 horas, ou seja, se eu tenho meu Fair Value Gap 4 horas atuando como região de liquidez interna, eu vou cair o time frame para os 15, porque meu alinhamento de time frames em 4 horas é nos 15, tá?
Ou seja, eu quero ver estruturação, shift, mudança na entrega do preço, eu quero ver alguma coisa em 15 minutos. Depois que o preço chega no Fair Value Gap de 4 horas. O que eu tenho aqui? Onde que está o meu shift da estrutura? Aqui em cima, nesse candle verde. Ah, Rafa, não consumiu liquidez, não importa. Isso daí você aprende em outro lugar lá. Tá? Aqui está o meu MSS, meu Market Structure Shift. Ou seja, a partir do momento que o preço ganhar esses níveis aqui, eu tenho o alinhamento dos time frames de 4 horas com 15 minutos para o preço poder fazer algo nesse sentido, voltar a mitigar e quebrar a nossa região de liquidez externa, que é o nosso alvo de 4 horas. Ok? Então, esse era o meu primeiro cenário. Eu ainda comentei com o pessoal que seria perfeito, seria lindo, seria, cara, muito gabaritado se o preço me deixasse um Fair Value Gap de 15 aqui. Aqui seria o melhor dos mundos, tá? Seria a confirmação adicional de que o preço tá indo para cima. E, bom, esse aqui era o meu principal cenário para hoje, então. Cenário bullish a favor do macro, a favor da estruturação, do order flow, a favor da região de liquidez interna, enfim, a favor de tudo. E eu tinha um outro cenário, que era um cenário de venda, no Fair Value Gap dos 15 aqui, ó, acima dessa região de liquidez. Também comentei que esse daqui era o cenário de menor probabilidade. Eu precisaria de mais price action, precisaria de mais confirmações para eu conseguir pegar uma venda. Quando que essa venda ela se inviabiliza, quando que ela deixa de existir? A partir do momento que esse Fair Value Gap ele é invertido. Então, o que deveria acontecer aqui para invalidar essa venda? Preço subir, obviamente, vai fazer o shift na estruturação, mas também deveria vir invalidar esse Fair Value Gap fechando acima. Aqui eu teria os dois mundos se alinhando, tá? O shift dos 4 horas em 15 minutos e a invalidação do meu POI de venda, confirmando a compra. Lembrando que se eu tivesse um Fair Value Gap dos 15 aqui, seria a coisa mais bonita do mundo. Para ele fazer essa volta, me estruturar em 1 minuto e dar continuidade na movimentação bullish. Tá? Então esses aqui eram meus principais cenários, eu vou deixar marcado aqui. Lembrando as vendas menores probabilidades, aqui eu precisava de estruturação em 1 minuto, e aqui as compras eu necessitava que o preço fizesse o shift, que ele poderia ou não deixar um Fair Value Gap dos 15, tá? Se deixasse seria lindo. Aí aqui, quando ele faz essa mitigação, eu volto para 1 minuto, procuro SMR, para dar continuidade na movimentação bullish. Esses aqui eram os meus cenários, tá? Vamos ver o que o preço fez então, vou tirar a ferramenta do replay. Tá lá, né? Então, no primeiro candle do dia, ele já me deixa clara a intenção do preço, fazendo o shift na estruturação. Lembrando que, ó, lembra o shift tá passando aqui, ó. O shift é change of character, tá? Para quem ainda não se acostumou com o termo, mas a ideia por trás é a mesma, tá? É mudança na estrutura, no order flow da estruturação. Então aqui eu tenho o change of character, o MSS, e ele também faz a invalidação do nosso único POI de venda, que era esse Fair Value Gap dos 15. Ou seja, que ele está me falando, Rafa, eu vou para cima. E, para complementar a cereja do bolo, o que ele deixou aqui para gente? Fair Value Gap de 15 minutos. Tá aqui. Então esse era o meu principal cenário, né? Aqui era a minha principal região de compra para o dia de hoje. Ele fez tudo que a gente desenhou no pré-market. Isso aqui foi tudo comentado com a galera. Não tô chegando aqui depois que tá pronto e falando que é isso aqui que deveria acontecer. A gente fez isso aqui na hora, antes do pregão abrir, enfim, tá? E aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual foi a minha interpretação uma vez que o preço chegou aqui, tá? Eu vou descer time frame para 1 minuto. O preço abriu nessa região fazendo shift na estrutura. O shift está aqui. Eu vou arrastar esse Fair Value para lá, só para mostrar que eu também tinha nessa região um breaker, tá? Eu tinha um breaker aqui, ó. Um breaker mais ou menos, né? Mas tinha um breaker porque o meu fluxo, então, a minha estrutura, ela era essa, né?
fundo mais baixo, fundo mais alto com displacement, valida breaker nessa região. Então aqui pelo low time frame, pelo 1 minuto eu tinha um breaker para o preço voltar a mitigar e dar continuidade. O que mais eu tinha aqui? Tinha o Fair Value Gap dos 15, né? Agora sim eu vou voltar com ele. O Fair Value Gap dos 15, passando aqui também, ó. E de volta para 1 minuto, eu vou procurar agora por SMR na estruturação, ou seja, vou procurar por estruturas dentro dessas regiões. Por quê? Porque esse é meu trade system, tá? Tem gente que pega aqui no risco, tem gente que pega aqui na reação, enfim. Cada um com seu trade system. Eu tô aqui para mostrar o meu. Breaker, 1 minuto, preço sente, tem reação. Preço entra dentro da região de Fair Value Gap de 15. Depois que ele entra no Fair Value Gap dos 15, o que ele faz aqui? Faz um IFVG, tá? Qual é o IFVG? Esse aqui. Aqui ele inverte o Fair Value Gap. Aonde que ele inverte? Nessa movimentação aqui, ó. Nesse candle ele invalidou meu Fair Value Gap, que até então era de venda, ele passa a ser um Fair Value Gap de compra. O que mais eu tenho nessa inversão? Tenho displacement. Ou seja, tem Fair Value Gap de compra aqui agora. O que mais eu tenho nessa região? Mitigation Block. Mitigation Block, ele tá passando aqui, é esse camarada, ó. Passando aqui também. Então vou deixar marcado só na linha, tá? Para não ficar muito box, retângulo aqui na tela. Tem um Mitigation Block passando aqui também. Ou seja, o que eu tô tendo aqui? Eu tô tendo depois do shift dos 15 minutos, saindo de uma região de liquidez interna, Fair Value Gap 4 horas, o alinhamento de 4 horas com 15, e agora eu tô tendo alinhamento de 15 com 1. É o que você precisa para tomar decisão e entrar. Aonde que você entra? Aonde que está a tua compra? De novo, depende do teu trade system. Tem gente que pega aqui no risco, tem gente que pega aqui na reação, tem gente que pega aqui na inversão desse Fair Value Gap. Onde que eu faço, o que eu faço de execução? Chegou na minha região de IF, deixa eu dar nomes aos bois aqui, né? IFVG1, isso daqui é Fair Value Gap 1, ou seja, ele é um BC de 1 minuto. Depois que ele chega, e ele chega nessa movimentação com Fair Value Gap, eu consigo aguardar a inversão desse camarada aqui para tomada de decisão. Inverteu o Fair Value Gap. Inverteu, onde que ele inverte? Nesse candle verde. Voltou, retestou nesse candle verde. Aqui está a tua compra, pelo menos a minha. Nesse IFVG, objetivando primeiro a nossa região de topo de liquidez externa, né? E depois você deixa o preço trabalhar até ele te dizer o contrário de que vai para baixo. De que forma? Você vai acompanhando pelos Fair Value Gaps, pelas estruturas. Quebra de estrutura, sem Fair Value Gap, deixa trabalhar. Quebra de estrutura, que é a nossa liquidez externa, com displacement. De novo, quem já está aí há um tempo sabe que displacement na quebra de estrutura sugere continuidade. Está aqui meu displacement, Fair Value Gap, vai para cima, faz uma nova quebra de estrutura, Fair Value Gap, vai para cima e aí você deixa o trade rolar, tá? Certo, senhores? Esse daqui foi a principal movimentação, ao meu ver, no índice. E aí que, lembrei aqui agora, que nos 15 minutos, se você quer fazer a condução do trade, foi o que a gente viu lá na hora, existia na quebra da estruturação externa aqui, tá vendo? A liquidez externa tá passando aqui. Eu tenho um Fair Value Gap de 15 aqui. Fair Value Gap de 15. Se você quiser, não pegou a primeiro, se você que está conduzindo trade, você pode vir aqui, diminuir o time frame, porque o alinhamento dos 15 é no 1. Ver o que o preço fez uma vez que ele chega aqui na região dos 15. Olha aqui, perfeito. IFVG. Rompe, retesta, vai embora, quebra uma outra estrutura e aí por aí vai, tá? Mas é um vídeo mais rápido, tá? Só porque eu gostaria de mostrar para vocês mesmo a minha interpretação, por que eu não enxergava venda de forma nenhuma, o que eu vi de cenário, enfim, compartilhar um pouco da minha interpretação. Essa foi a minha leitura do índice de hoje. Depois ele trabalha, né? Aí aqui tem o pessoal que começa a ver venda no achismo, porque não tem estrutura, não tem nada para trás, a gente está no topo histórico, não sei até onde ele vai. Enfim. Vamos para a Nasdaq.
Nasdaq hoje. Apagar? Deixa eu ver o diário. Deixa eu me recordar o que a gente tinha aqui para hoje. Eu vou apagar, né? Sexta não, quinta-feira aqui. Esse era meu gráfico para analisar Nasdaq. Lembrando que a gente está no Order Flow Bullish, né? A gente está no Market Maker Buy Model aqui de 4 horas, depois eu mostro para vocês. E a gente está num CRT do semanal. Esse CRT aqui, ó, CRT Low, CRT High, manipulação, terceiro candle de expansão, objetivando o CRT High. Esse era a minha narrativa bullish para Nasdaq. Aí eu vou para o diário para analisar. Fair Value Gap diário. Região de liquidez interna do HTF-POI. Lembrando que essa mitigação ela não é tão provável, né? Porque a gente está numa movimentação impulsiva, então provavelmente eu vou ter alguma região de meio de caminho aqui para o preço. Em vez de fazer essa mitigação no Fair Value Gap diário, fazer em algum outro time frame menor, né? Então tinha essa região, tinha esse alvo, interna para externa. Vou diminuir o time frame, vou para 4 horas. E aqui eu vejo que o preço já está trabalhando dentro de uma região de 4 horas, que é essa, né? Se eu não me engano, ele fez a movimentação ontem. Isso foi ontem. E é o que a gente tem para hoje, né? Teríamos para hoje, porque eu não tive novas regiões de 4 horas. Então, o primeiro alvo eu teria aqui em cima, nesse topo. E aí eu preciso diminuir os time frames para ver se eu tenho mais confluências, né? Porque só pelo 4 horas eu tenho um Fair Value Gap que já foi mitigado. Então, eu vou para 1 hora. 1 hora vocês percebem que eu não tenho nada. Eu vou para 15. E aqui eu estou analisando, mas não foi exatamente isso que eu tinha para analisar com o pessoal, porque já estávamos na sessão da New York AM, tá? Então eu vou tirar aqui só para botar na sessão da New York AM. Estávamos mais ou menos aqui... Esse aqui era meu gráfico, tá? Para analisar. Então deixa eu tirar aqui as Q-zones. Voltar para 1 hora. Esse aqui, pronto. Esse aqui era o meu gráfico para analisar, tá? E aí vocês percebem que não tenho muita coisa em 1 hora, né? Não tenho nenhum Fair Value Gap, não tenho nada para analisar em 1 hora. Eu vou cair para os 15. E na hora que eu chego nos 15, eu começo a interpretar... Cara, esse daqui ainda não era o gráfico que eu estava prestando atenção. Tem mais coisa aqui. Senhores, eu tô em quarta-feira ainda, desculpa, calma aí, eu vou acelerar esse vídeo, tá? Estávamos assim. Isso, pronto, aqui. Estávamos assim para analisar, tá? Deixa eu tirar as Q-zones. Pronto, agora sim. Então tá lá. Esse aqui era o meu gráfico que eu tinha para analisar hoje com o pessoal. O que eu interpretei? A gente fez um consumo de buy side, deixou o Fair Value Gap, mas o Fair Value Gap foi invertido. Aqui, foi invertido. E a gente estava indo em busca desse sell side aqui. Não tinha nada em 1 hora para me basear, um Fair Value Gap, para tomar risco de venda ou compra. Fui para os 15 minutos para ver como é que está o order flow. E nos 15 minutos, a gente interpretou muito pelas sessões também, tá? As sessões elas estavam dispostas dessa forma, onde eu tinha a Ásia expandindo, o que não é típico, tá? Normalmente a Ásia acumula. Eu tinha a Ásia expandindo, eu tinha Londres fazendo nada, né? Não toma topo nem fundo de Ásia, mas eu tinha New York AM consumindo fundo de Londres e fundo de Ásia. Nesse momento eu falei que o pessoal muito provavelmente vai para cima, tá? Para consumir topo de Ásia, topo de Londres, seguindo o order flow bullish que a gente se encontra, enfim. E aí eu fui procurar por narrativas que me baseavam essa movimentação bullish. E o que eu interpretei aqui mais próximo do preço foi um Fair Value Gap dos 15 que já havia sido mitigado. Esse Fair Value Gap mitigou, quebrou uma estrutura. Essa estruturação. E aqui, mais colado no preço, eu tenho um IFVG dos 15 me sinalizando uma possível inversão do order flow, tá? De venda para compra, que é esse IFVG, que ele foi invertido com outro Fair Value Gap. Ou seja, essa região em comum aqui, ele é um BPR.
Lembram, BPR é alta probabilidade do preço trabalhar aqui e aí depender da sua narrativa e ir embora, né? A nossa narrativa era justamente essa. E foi esse o desenho que eu compartilhei com o pessoal, era essa a minha interpretação, era essa a minha expectativa, jogar o preço para cima a partir dessas regiões de Fair Value Gap 15 aqui, que a gente tinha na estrutura. Tinha esse Fair Value Gap, esse BPR e esse Fair Value Gapzinho pequeno aqui de baixo, que eu vou até deixar marcado também. Ou seja, essas aqui eram as principais regiões de compra para o preço mitigar, região de liquidez interna, essa ou a de baixo, e quebrar o equal highs que ele deixou, que é justamente a máxima de Ásia. Então esse aqui era o meu cenário para a Nasdaq hoje, não falei em nenhum momento de venda, porque não existe venda, né? A gente está subindo. Então, essa daqui foi a minha narrativa, a minha interpretação, baseada muito nas sessões, tá? Hoje foi muito baseado nas sessões, porque eu não tinha um HTF POI, eu não tinha um Fair Value Gaps, time frames maiores, para eu poder usá-los como região de liquidez interna, fazer um alinhamento time frames, enfim. Hoje foi interpretação de sessão. E aí agora sim eu vou tirar o replay para a gente ver o que aconteceu. E tá lá. O preço mitiga as regiões de Fair Value Gaps e explode na notícia. E foi isso, Nasdaq, né? A gente está chegando agora no nosso alvo, que é o topo de buy side de 4 horas, que é esse daqui, ó. Se vocês voltarem, procurarem no canal o vídeo de ontem, eu venho comentando que eu queria muito que esse Fair Value Gap aqui fosse preenchido. Que ele fizesse isso que ele fez hoje. Porque para mim é o que faz mais sentido. A gente está na curva do buy side, né? A gente está no buy side da curva, daqui para cá, de novo. Sell side da curva, faz um SMR aqui embaixo, começa o buy side da curva, ou seja, todos os PD arrays de oferta para cá, eles tendem a ser desrespeitados, invertidos e servirem como suporte agora para movimentação altista. Então, esse foi o recap de Nasdaq, né? Rolaram algumas SMTs aqui, se eu não me engano aqui rolou SMT, depois em 5 minutos aqui numa continuidade da expansão em algum Fair Value Gap desse aqui, se eu não me engano aqui, rolou um SMT também com S&P baseando, né, dando suporte para sua interpretação de alta aqui, enfim. Muito previsível o mercado hoje, tanto Nasdaq como índice. Pessoal que não está ligado aí, antenado, com estrutura de mercado, com order flow, região de liquidez interna para externa, alinhamento de time frames, cenários prováveis e improváveis, estão buscando vendas em todos os ativos, né? Não tem o que fazer, estão sendo estopados. Certo, senhores? Mas hoje foi um videozinho mais corrido. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído para os seus estudos. Lembrando, se ficar alguma dúvida, qualquer que seja, pode me mandar mensagem que eu tiro a sua dúvida aqui nos comentários, no grupo do Telegram. O link tá dentro da descrição, tá? Então, Telegram, comentários do YouTube, DM do Instagram. Pessoal, manda pergunta. Fechou, senhores? Então, no mais é isso. Mais uma vez, obrigado a todos. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.